Mas antes, eu quero te perguntar como foi trabalhar no caso da Vitória, desde o momento que você entrou neste caso. Olha, eu teria muitos adjetivos aqui, né? Foi cansativo, foi, foi difícil, né? Juridicamente falando, foi muito difícil, foi intrigante, foi combativo. Eu tive que, em muitas oportunidades, me indispor com várias pessoas. Infelizmente, faço questão de falar, infelizmente, fiz muitas inimizades, Por quê? né, durante esse inquérito, porque algumas pessoas acham que eu entrei no caso num determinado momento para aparecer na televisão. Eu sempre faço questão de falar isso, porque eu entro no caso, Giovana, logo no dia seguinte do desaparecimento dela, né? Desde o início, Desde o então. início, desde o início, desde o primeiro dia, Uhum. né? E quando eu entro nesse caso, e eu falo com a família já no dia seguinte e deixo bem claro para a família que meu papel não é atuar nesse caso, ajudar a família por conta da televisão, porque seria uma hipocrisia minha, porque eu já estou na televisão, né? Eu já tenho um vínculo com uma emissora, eu Uhum. já estou lá. Então, para mim, seria muito mais benéfico eu estar dentro de um estúdio, no ar-condicionado, de terno e gravata, do que eu já no dia seguinte que eu entro no caso, eu estar naquela região onde o corpo da dona Edna foi encontrado, num sábado, 2 horas da tarde, num sol de 39 graus. E assim foram dias sucessivos, acompanhando as equipes da Guarda Municipal de Cajamar, junto com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, acompanhando a investigação, indo a campo, entrando em matas. Então, assim, eu entrei de fato para poder, né, auxiliar a família. Eu tenho na cidade de Campinas um projeto que atende mulheres que são vítimas de violência doméstica, Ai, que né? Um legal. projeto 100% gratuito, com atendimento presencial, sem nenhum cunho político. É um projeto próprio meu, do meu escritório. Toda a demanda que vem disso é incorporada no meu escritório. Então, foi por esse motivo, foi por uma questão de causa Uhum. mesmo, não foi por uma questão, de mídia. Uhum. E aí, a partir desse momento, a família apostou muito em mim, em relação à minha ajuda nesse caso. Claro, você Porque virou porta-voz da é família da um, Vitória, a né? ponte entre a autoridade policial e a família. Sim. E o meu papel no inquérito policial, o papel de um advogado no inquérito policial, é simplesmente traduzir as informações, levar as informações para a família de uma forma um pouco mais simplificada. Uhum. Porque o inquérito ele tem muitos termos técnicos. E a família que nunca passou por isso, né, naquele momento se viu completamente perdida. Então, o meu papel sempre foi buscar as informações e levar para a família. E você falou que teve que se indispor algumas vezes. Principalmente com a autoridade, principalmente com o delegado, principalmente com investigadores, principalmente com o escrivão, né, Isso é porque comum em casos criminais? não é comum. Hum. Mas eu vejo isso como fazendo um paralelo em outros casos que eu atuei. Esse caso ele era para ter sido remetido para o DHPP imediatamente quando o corpo foi encontrado. Essa é a minha posição. Já falei inúmeras vezes e vou falar quantas vezes for necessário. No momento em que o corpo da Vitória foi encontrado, no dia 5 de março, por volta das 14 horas, naquele momento, o inquérito ele tinha que ser remetido para o DHPP. Porque até então, a delegacia de Cajamar ela apurava o desaparecimento de uma menina. E as buscas elas foram efetivas. As buscas elas foram boas. Tinham mais de 100 homens da Guarda Municipal com cães farejadores, o Corpo de Bombeiros, com drones, com barcos, com todo um aparato. Então, a busca foi muito efetiva, tanto que encontraram. Sim. Lógico que não foi da maneira com que nós esperávamos, Uhum. mas fato é que ela foi localizada. Uhum. Então, a busca foi efetiva. Agora, a investigação e palavras do promotor, e não tenho nenhum problema em falar em relação a essa entrevista que o promotor deu, Dr. Jandir, tenho contato com ele, vou atuar no processo ao lado dele, no júri, na audiência, eu vou estar ao lado dele, no júri eu vou sentar ao lado dele. Mas eu não tenho problema nenhum
em criticar quando ele diz que, nossa, mas 2 meses, vocês têm que entender que tudo isso foi feito em apenas 2 meses. Eu digo, na contramão disso, demorou demais para acontecer. Demorou demais para acontecer. A delegacia de polícia de Cajamar não tinha estrutura para atender um caso de tamanha repercussão. Seguraram o caso, depois pediram o apoio da seccional de Franco da Rocha, e aí ficou aquela briga de ego entre 2 delegados, uma série de entrevistas com palavras que nunca deveriam ter saído da boca desses delegados, né? Assim, uma série de entrevistas que não tinha nenhuma necessidade, mas e aí eles se depararam com um caso que poucos casos no Brasil tiveram tanta repercussão durante tanto tempo. Você acha que foi falta de experiência, tudo isso? Não, falta de estrutura. Falta de Eu não, estrutura? eu não posso dizer que o Dr. Fábio Lopes Senac, um delegado com 35 anos de polícia, ele não tem experiência, ele tem muita experiência. Eu digo que a delegacia de Cajamar não tem estrutura, não teve estrutura para atender esse caso. Não tem viatura, Giovana. Nossa. Não tem uma viatura decente na delegacia. E eu não estou fazendo uma crítica sendo pejorativo, não é novidade para ninguém. O déficit de verbas, homens e equipamentos que tem na Polícia Civil e na Polícia Militar e até mesmo na Guarda Municipal. Não é novidade para ninguém. Salvo engano, só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo hoje, o déficit da Polícia Militar deve ser em torno de 15 mil homens. Nossa. Então, assim, a delegacia não tinha estrutura para atender essa demanda. Mas será que falta de experiência, não de anos de carreira, mas para lidar não só com o caso de homicídio, de um desaparecimento que se tornou um caso de homicídio, mas também em lidar com a imprensa daquela forma? Não seguiram um protocolo? Existe um protocolo? Eu sigo falando da falta de estrutura. Tá. Eu tenho certeza que o delegado ele tem muita experiência, muita experiência. Uhum. É um delegado muito técnico. Sim. Eu tenho certeza que ele já atuou em outros casos de grande complexidade. Agora, casos de grande complexidade com tamanha repercussão, acredito que ele não tenha atuado e eles se perderam um pouco. Tanto que, assim, se eu disser para você que o delegado, o chefe dos investigadores, alguém me chamou um dia, chamou a família para dar uma satisfação, nunca. A lei não exige isso. A lei não exige. A lei não está escrito na lei que o delegado, durante o curso de uma investigação, tem que chamar a família, explicar. Não está. Mas é uma questão de empatia. Entendeu? Uma questão de empatia. Não chamar a família, ok. Chamar seu advogado. Doutor, faça favor um minutinho, olha. Passa para a família que nós estamos... Como você está representando a família, passa isso aqui para eles. Fala que nós estamos investigando. Fala que nós estamos avançando. Não, se fecharam de um jeito que todas as vezes que nós íamos até a delegacia, parece que nós estávamos indo lá para cobrar alguma coisa. E fato é, a gente estava indo para cobrar mais informação. Nós nunca fomos bem recebidos na delegacia. Nunca. Nem você, nem a família da Vitória. Não. Sabe, senta aqui, sabe, ouve, mas durante a investigação, 2 meses para fazer o que fizeram. Ah, mas é um inquérito policial gigantesco, mais de 600 páginas. Ok. Agora, dizer que essa investigação foi célere, não foi. Não foi. Se tivesse no DHPP, aí é uma outra história. Aí lá tem estrutura. E quando eu digo estrutura, é estrutura de material e pessoal. Equipamentos e material humano. Então, a delegacia de Cajamar, eu vejo que eles não tiveram estrutura para lidar com um caso desse tamanho. Né? E resolveram segurar o caso, não deixaram ir para o DHPP, e aí eu acho que aí veio uma série de acontecimentos, uma série de fatos que colocou em algumas vezes em xeque a credibilidade da instituição chamada Polícia Civil. O fato de uma pessoa usar um telefone dentro de uma delegacia estando preso coloca sim em xeque a credibilidade da polícia.